Joia. Isso. Mari, mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Que bom que você aceitou o convite para estar comigo e com a nossa audiência, para a gente falar Eu de um que tema difícil, agradeço. Mari. É desafiador, né? Mas que é muito importante realmente a gente conversar sobre. Então eu agradeço o convite. Eu que agradeço por você ter aceitado. Olha só, Mário, eu vou dar uma pequena introdução, eu vou falar de alguns dados estatísticos, depois você segue desenvolvendo o tema. E a gente vai fazer algumas interpelações, e de vez em quando alguém da audiência pode também enviar alguma pergunta interessante e a gente passa para você. A Legal. Associação Brasileira de Psiquiatria lança finalmente então a campanha Se Precisar, Peça Ajuda. Isso é uma coisa interessante, não é isso? O mês de setembro é o Setembro Amarelo, é o mês de conscientização, prevenção e combate contra o suicídio. E já completou 10 anos. Na verdade, essa campanha, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, começou em 2010. E eu tenho algumas coisas aqui interessantes. Diz o seguinte, ó. Segundo a Organização Mundial da Saúde, Mari, nós temos aproximadamente 700 mil casos de suicídio em todo o mundo. Sem contar episódios subnotificados. Isso é uma coisa interessante. Mais de 50% da população do mundo, em algum momento da sua vida, pensou em suicídio. De cada um caso que leva avante a ideia, aproximadamente 9 casos são notificados. Quando a gente pensa em termos de Brasil, são mais ou menos 14 mil casos de suicídios por ano. Ou seja, 38 pessoas por dia resolvem dar cabo da sua própria vida. Entre 2010 e 2019, não faz tanto tempo, tivemos no Brasil aproximadamente 112 mil mortes por suicídio. Observou-se, então, nesse período, um aumento de aproximadamente 43% dos casos registrados. E tem mais umas curiosidades, Mário, com relação ao tema. Olha só. Mais de 700 pessoas morrem por suicídio todos os anos. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio. Uma tentativa prévia de suicídio é um importante fator de risco. A gente vai discutir quais são os fatores de risco para suicídio na população em geral. Outro dado importante, Mari, o suicídio é a quarta causa mais importante de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade. O que está acontecendo é que a nossa população jovem não está conseguindo lidar com os conflitos, com as demandas, com as dificuldades, e estão entendendo que dar cabo da sua própria vida seria a melhor opção. 77% dos suicídios globais ocorrem em países de baixa e média renda. Então, assim, pessoas jovens, pessoas com pouco acesso a esclarecimento, apesar da gente viver hoje numa revolução digital, temos muita informação disponível. A injeção de pesticidas, enforcamento e armas de fogo. Eu sei que é um tema difícil, viu, Mário, para a gente falar, mas é um tema necessário. Esses são entre os métodos mais comuns de suicídio em todo o mundo. Mari, considerando então essa pequena introdução, eu queria que você desse sua opinião. O que é o suicídio, Mari? O que é a descrição, a definição? Eu diria que o passo final de quem sofre há muito tempo numa estrada dolorosa e com quem não pode muitas vezes dar mãos de ajuda, e aí é o término, digamos assim, de uma luta que muitas vezes dura anos e anos e anos e levam a cabo aí, enfim, a tentativa e por vezes a finalização, né, dessa trajetória, mas que traz muita dor, né, que foi doloroso o caminho e que traz dor também para quem fica, é difícil. É uma definição que definitivamente, a gente fica pensando assim, né, quando eu pensei em fazer psiquiatria, o pessoal falava, você vai fazer psiquiatria? Psiquiatria, assim, você não vai salvar a vida de ninguém, não tem doença psiquiátrica que mata, o pessoal fala assim, né? Porque entende-se que o suicídio, a pessoa decidiu tirar a própria vida, então aquilo ali, na verdade, não foi doença que matou, foi decisão do indivíduo, e não é bem por aí, sabe? É realmente uma ocorrência que acontece a partir de um longo período de sofrimento que, sim, a medicina, a psicologia, outras ferramentas podem ser usadas para aliviar a dor e não chegar a esse fim. Mas é isso aí, é o fim de uma longa jornada, muito dolorosa. Olha só, Mari,
quando a gente pensa em ambiente de ciência, a gente tem basicamente duas grandes linhas que se dedicam a estudar o suicídio. A linha médica, psiquiátrica propriamente dita, e tem a linha sociológica. A linha médica sempre pensa no raciocínio de que existe uma predisposição genética ou uma influência genética, juntamente com a influência ambiental. E a linha sociológica sempre explora muitas questões de ordem sociológica, que seriam os principais fatores associados com esse desfecho. E é interessante, Mara, quando a gente pensa na história do Brasil, tiveram alguns nomes importantes, eu não sei se a nossa audiência tem até noção disso. Por exemplo, Santos Dumont resolveu dar cabo da sua própria vida, Getúlio Vargas também deu cabo da sua própria vida. E fica aquela discussão, o que estava por trás? Mas hoje, a gente vai explorar mais a vertente psiquiátrica propriamente dita, que é a nossa área que a gente mais estuda, que a gente mais domina. Perfeito. Chega um momento, então, Mari, que a pessoa então diz, poxa vida, eu acho que para o meu caso não tem mais solução. Eu já não consigo encontrar mais luz no fundo do túnel. Então, ele apela para esse recurso. Mari, existe assim alguns fatores de risco. Vamos pensar o seguinte, quais seriam os fatores que a gente mais poderia destacar de uma pessoa que pode dar sinais diretos ou até mesmo indireto para esse desfecho? Tem idade específica, a gente já falou um pouquinho, mas eu queria que você explorasse o tema. Tem sexo, tem alguma outra condição, o indivíduo, né? Você já está sendo portador de alguma doença física, degenerativa, progressiva, algum conflito familiar, problemas de ordem emocional, problemas na justiça, problemas no trabalho. Mari, será que você conseguiria descrever, por exemplo, os principais fatores de risco de uma pessoa que diz, ó, vocês precisam estar atentos, que eu estou sinalizando que eu acho que eu não vou conseguir dar conta mais. Sim. Assim, a gente percebe, né, em termos de fatores de risco, quanto a características gerais, demográficas, vamos colocar assim, sem sombra de dúvida, sexo masculino, tá? O sexo feminino, né, as mulheres tentam mais vezes, mas o sexo masculino tenta menos, mas de uma maneira geral chega ao final da vida mais frequentemente. Então, sexo masculino, idade, mais jovens, sim, é fator de risco, é mais presente entre os jovens, como você colocou, né, a quarta razão, a quarta justificativa, né, de morte entre os indivíduos de 15 a 29, se não me engano, foi o que você citou, mas é isso aí, entre os jovens. Apesar do que a gente tem que denotar, idosos também cometem suicídio, isso é importantíssimo, tá? Apesar da gente, né, assim, muitas vezes citar apenas, ou principalmente os jovens, fato é que os idosos, quando tentam, de uma maneira geral, também chegam ao fim com mais frequência. Então, é importante a gente notar isso, porque muita gente pensa, velhinho, vai se matar agora. E sim, gente, os idosos também sofrem, merecem atenção, não é porque tá idoso que tem que estar triste por estar idoso, não é bem por aí, tá? A pessoa precisa de ajuda também. Mas sim, sexo masculino, idade mais jovem costuma tentar e dar cabo à vida com maior frequência. Contexto familiar prejudicial também, né, que não tem aquele apoio, tanto familiar quanto de convívios, né, e relacionamentos saudáveis, pessoas com as quais a pessoa pode contar, o indivíduo pode contar, pode se abrir, pode falar. E isso é interessante a gente, assim, enfatizar, porque muitas vezes a gente convive com alguém que está, assim, pensando sobre isso, a pessoa fala, verbaliza e a gente pensa assim, isso aí é chantagem, isso aí tá querendo aparecer, se fala é porque não vai fazer. E, gente, não é assim, tá? O indivíduo que chega a cometer suicídio, ele, de uma maneira geral, avisa. E avisa as pessoas que estão próximas, independentemente da idade, do sexo, enfim, condição financeira, ele avisa, ele fala, não aguento mais, vai acabar, e quando eu morrer, aí vai acabar. Fulano tá pensando isso de mim porque eu tô vivo. Vai ver, quando eu acabar, quando eu morrer, entendeu? Então, assim, são algumas dicas, e alguns literalmente verbalizam. Eu vou me matar, hein? E aí quem tá ouvindo fala, vai nada, isso aí é para chamar atenção. Então, sem sombra de dúvida, quem verbaliza. E os que não verbalizam, mas que sofrem de doenças mentais, principalmente, que não buscam ajuda, também, tá, gente? Às vezes a gente convive, conhece, sabe que a pessoa está num momento em que precisa ser levada, ser indicada, buscar um profissional, porque ela, por conta própria, não está entendendo que precisa daquela ajuda naquele momento, ou mesmo não tem condições, não tem
talvez a consciência de que existem formas de lidar com aquilo ali de uma maneira diferente, então precisa dessa ajuda. Às vezes a gente olha, sabe que a pessoa precisa dessa ajuda e a gente não dá aquela mãozinha, entendeu? E então, quando as outras pessoas ao redor já percebem, é perceptível, né? Que o indivíduo está num quadro depressivo, principalmente, saúde mental de uma maneira geral, mas a depressão, digamos que é o principal que a gente pode notar agora, não está se tratando ou está, enfim, deixando de lado, né, as ferramentas que a gente tem em mãos também, é outro fator de risco importante. Mari, legal a maneira como você explorou a questão. Eu, assim, fui dar uma estudada também sobre o tema e confesso, Mari, olha, alguns que eu gostaria também de destacar e queria que você complementasse. História na família já de suicídio pode ser um fator Sim, de risco. pode. Depressão provavelmente um dos mais importantes. Indivíduo que é portador de alguma doença, que tem uma doença crônica e não consegue se livrar da doença, mesmo usando muita medicação. Exposição à violência familiar, casos de abuso, acaba sendo um fator que contribui bastante para o indivíduo tomar essa decisão. Presença de armas de fogo ou qualquer outro tipo de arma em casa pode facilitar. O indivíduo leva em consideração a possibilidade, de repente pode ter algum fator fácil do seu acesso. Eu percebi também, exposição direta ou indiretamente comportamento suicida de outras pessoas, como familiares, colegas, ou até mesmo celebridades. Às vezes você tem um ídolo, você escolhe uma pessoa com quem você se identifica, de repente esse indivíduo... Isso pode influenciar, sim, a própria decisão. É verdade. Eu estava aqui pensando também sobre outras coisas, Mário. Se a gente fosse ficar pensando sobre esses fatores de risco, eu fiquei imaginando aqui também outras coisas, por exemplo, quando a gente pensa mais do ponto de vista emocional, o indivíduo chegou no momento da vida que diz o seguinte: eu não sei explicar o que está acontecendo comigo, mas eu não encontro mais sentido na vida, o que o mundo me oferece satisfação, já não encontro mais satisfação, alegria, motivação, estímulo para eu correr atrás, trabalhar em torno de... Eu já não sinto mais felicidade na maneira, no ambiente onde eu trabalho, na maneira no qual eu estou inserido em termos de lazer, nos meus estudos, eu não tenho mais perspectiva e tal. Explora um pouquinho essa questão de ordem emocional, Mário. Quais são os pensamentos, as emoções, os sentimentos que passam pela cabeça de uma pessoa que começa a cogitar a possibilidade de dar cabo da própria vida? Sim. Você, né, começou aí essa abordagem de uma maneira muito, muito clara. É a questão de perder sentido, talvez, sabe? Aquilo que um dia já trouxe satisfação, aquilo que um dia já teve propósito, vontade, sonho, de repente vai... Ou passou, digamos assim, né? Já conquistei o que dava para conquistar, já tenho o que queria ter e mesmo assim estou insatisfeito, então não tem mais aquela motivação do que ainda quer alcançar, do que ainda quer lutar para conseguir, né? O estímulo do alcance, digamos assim, quando ele já não existe mais. Às vezes, em determinadas situações também o contexto, como eu falei, né, de relacionamentos muito conflituoso e que aparentemente não tem mais solução, não tem mais abordagem de cura, de resolução de conflitos e a pessoa vive naquilo ali e até dormir tá difícil, sabe? Até na hora de descansar não consegue descansar porque vive em conflito interno e externo também. Então, eu diria que principalmente quando o contexto, tanto dentro quanto fora de casa, tá muito difícil lidar, são 24 horas, mas 24 horas sem motivação, a vida tá preto e branco, a gente fala assim, né? Igual quando a gente tá numa viagem, que a viagem tá linda, tá o sol lá fora, tem flores, verde, mas de repente a gente entra num túnel, tudo perde a graça. Então, eu ilustro dessa forma, né? Quando de repente a vida, de repente eu falo, né, em termos gerais, assim, quando aos poucos a vida vai perdendo a graça a ponto de no final das contas, tô num túnel. E eu não vejo a luz no fim do túnel, sabe? Eu acho que é esse momento. E muitas vezes, a luz ao fim do túnel realmente demora, parece que não existe, né? E aí o indivíduo que tá no meio do caminho, eu falo assim, se não continuar dirigindo o carro, pegando uma bicicleta, dando o próximo passo, que seja na velocidade que for, dentro do túnel, o túnel não vai mudar de lugar, né? E a luz vai continuar bem longe de quem está sofrendo ali dentro. Então, eu vejo dessa forma, né? Quando, de uma maneira geral, as motivações, os sonhos, os relacionamentos e, enfim, as crenças também, né? Os próprios valores
não motivam mais a existência, o indivíduo pensa, o único jeito é simplesmente deixar de existir. Então, de uma maneira geral, a gente percebe isso, sabe? Vai perdendo a cor. A vida vai perdendo a cor e o preto e branco já não tem mais graça mais, não vale a pena, digamos assim. Esse que geralmente é o andar, digamos assim, dos pensamentos e das interpretações que levam o indivíduo a começar a cogitar. Ô, Mari, com o advento da pandemia, as pessoas acabaram diminuindo seu convívio social, ficaram reclusas dentro de casa, e parece que as notificações aumentaram bastante. Uhum. Além disso, a exposição ao mundo digital. A pandemia trouxe uma série de consequências, teve algumas positivas, outras negativas. Hoje a gente, por exemplo, consegue usufruir um pouco mais da revolução digital e dos benefícios que ela pode trazer. O fato de a gente estar, por exemplo, fazendo uma live plena quarta-feira à noite, tratando de um assunto tão delicado, mas que leva informação de qualidade e até mesmo consciência e prevenção contra o tema. Mas, ao mesmo tempo, o digital pode ser um recurso que as pessoas podem se utilizar para se isolar. Sim. Tivemos que nos isolar no período da pandemia. Depois que a gente superou boa parte da pandemia, voltamos ao convívio social, mas tem muitas pessoas que têm essa predisposição ao continuar no isolamento e acabam usufruindo de conteúdos digitais nem sempre adequados. Daria para a gente explorar um pouquinho mais o tema assim, influência no digital, numa pessoa com predisposição a tirar a própria vida? Sim, na verdade, assim, eu vejo de duas formas, tá? Como essa influência pode se dar. Um lado, o que é obviamente absurdo, mas que infelizmente existem, são, sim, ferramentas, vamos colocar assim, usadas para induzir a pessoa o desejo e ao cometimento mesmo, né, do suicídio. Então, isso existe. Essa é uma possibilidade. A gente sabe que, enfim, existe vigilância que busca ao máximo evitar, mas existe, tá? Então, existe, digamos que a possibilidade do indivíduo conseguir visualizar e aprender mais sobre aquilo que ele deseja, no final das contas, apesar de ser um desejo, enfim, de tirar a própria vida. A outra forma que eu considero, talvez até que alcance mais gente, que aí todos nós somos suscetíveis e a gente tem que tomar muito cuidado, são as redes sociais e a forma como elas nos afetam negativamente, mesmo que a gente não perceba, digamos assim, sabe? Não é aquela coisa que está na cara. Mas entrar, por exemplo, no Instagram, no Facebook, sei lá, nas redes sociais. Vocês viram que eu não sou muito... Assim, eu não entendo muita coisa não, tá, gente? Então até que eu me perdi aqui no Instagram, né? Porque, enfim, eu realmente não uso tanto. Mas eu sei que, de uma maneira geral, tá sendo útil para muita gente em várias coisas. Porém, fato é que, geralmente, o que é postado é que tá todo mundo muito bem. Tá todo mundo muito ótimo, tá todo mundo lindo, tá todo mundo viajando, tá todo mundo alcançando os desejos, com a família feliz, né? Enfim, fotos maravilhosas. E aquela pessoa que, como você colocou, né, tá isolada em casa, não tá se socializando, entra ali na rede social, enfim, e vê que tá todo mundo muito bem, obrigada, aparentemente, e pensa, poxa, eu sou a única que tô me sentindo assim, eu sou a única que tô assado, que tô, né? E aí, o pensamento, por que eu existo se eu nem tenho o que postar, por exemplo, no Instagram, no Facebook, Aí isso vai começando a, né, se construir no pensamento daquela pessoa, e isolamento só, digamos que traz mais gasolina a esse tipo de pensamento, né? Eu falo que estar sozinho, sem sombra de dúvida, alimenta, tá? Esse tipo de pensamento, e o ideal é a gente não estar sozinha. E se estiver, que não esteja se comparando aquilo que a gente vê online, tá? Porque, de uma maneira geral, né, gente, a gente sabe que existe muita coisa que, na prática, são outros 500, mas na telinha tá todo mundo muito bem, obrigado, menos a gente, né? Então, é legal a gente usar a ferramenta da internet, da rede social, que for para compartilhar, para buscar ajuda, como a gente está fazendo aqui, né? Educar, enfim, abordar esse assunto, tirar dúvidas, mas se sentir sozinho e se comparar com quem a gente não conversa, mas que aparentemente está muito bem, não ajuda, né? Então eu vejo dessa forma também, que pode ocasionar, infelizmente. Ô Mari, o fato de a gente fazer uma live de quarta-feira à noite, em canal aberto, é um fator de risco? Pode simular as pessoas? Isso é uma pergunta da audiência, tá bom?
E eles perguntam, doutor, era bom então a gente conversar sobre o assunto em ambiente mais privativo, ou a gente realmente deve conversar abertamente, com critério, com responsabilidade, para trazer consciência, conhecimento e informação das pessoas. Falar do tema de maneira aberta é preventivo ou não preventivo, Mari? É muito importante, gente, É e muito sim, é importante. preventivo. É muito importante, muito. Às vezes a gente ignora, né? Tende a ignorar, com a impressão de que não falar sobre é não estimular, quando na verdade quem pensa, quem tem ideação, pensamento, ideação suicida, o que a pessoa mais quer é saber que tem gente que sabe sobre aquilo ali, que quer conversar sobre aquilo ali, com quem ela pode se abrir. Então, sem sombra de dúvida, abordar de forma responsável e com sincera intenção de ajudar é muito importante. Mário, olha só. A gente conversou um pouquinho sobre alguns dados epidemiológicos sobre o suicídio. Você definiu o que é suicídio. A gente discutiu um pouquinho sobre fatores de risco. A gente chamou a atenção para sinais de alerta. Eu gostaria agora que a gente conversasse um pouquinho sobre prevenção. Como é que a gente pode pensar? Considerando, por exemplo, apoio social, procurar a ajuda de um profissional, discutir abertamente sobre o tema, algum tipo de atividade comunitária. Você tem alguma sugestão para depois a gente entrar no tema tratamento propriamente dito, tá? Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho de prevenção. Legal. Você, como psiquiatra que tem do assunto, como que poderia orientar a audiência a respeito de prevenção diante de uma pessoa que tem predisposição para o suicídio? Tá. Eu inicialmente não diria que a gente consegue prevenir o suicídio sem antes prevenir a doença, né? Que Ok, é quando a gente começa, né, lá atrás. Então, eu diria que o principal é prevenir e o cuidado com a saúde mental, né? Então, prevenir a ocorrência da doença ou, uma vez ela instalada, definir e prevenir a busca tardia pelo tratamento, vamos colocar assim, para tá. mim é o principal, tá? Então é muito Ok, importante a gente, em primeiro lugar, ler sobre, conversar tá. sobre, Ok, buscar informações tá. sobre a saúde mental. Os sintomas, eu falo assim, por exemplo, em relação à depressão, né, que a gente sabe que é a principal doença mental que leva à ideação suicida. Eu geralmente falo que ela vai aos poucos acometendo o indivíduo. Não é igual, por exemplo, vamos botar aí uma gripe da vida, que a gente de repente Tá. acorda e fala, tô com a garganta esquisita, coriza, Tá. daqui a pouco tá com catarro. É de um dia pro outro, né? Que a gente percebe que não tá legal, de boa parte das doenças. Depressão não é assim. Ela aos pouquinhos vai chegando, aos pouquinhos vai chegando, o tempo vai passando e de repente ela já se instalou de uma forma que o indivíduo já não lembra mais quem ele era antes de apresentar o quadro depressivo. Então, primeira Ok. coisa, eu diria, vamos nos informar sobre o que é depressão, o que a gente sente, o que a gente deixa de sentir, talvez seja mais apropriado, né? Tá. O que nos motiva, o que nos deixa de nos motivar, enfim, vários sintomas físicos, psíquicos, que vale a pena a gente conhecer para identificar, poxa, eu acho que eu posso estar com isso aí, eu tenho que buscar ajuda. Então, em segundo lugar, né, primeiro, conhecer, buscar conhecer, compartilhar sobre, como a gente está conversando aqui. Segundo, buscar ajuda. E aí entra a parte, né, do que a gente conhece, né, tanto como a gente citou brevemente no início, né, da psiquiatria, da psicoterapia e outras ferramentas também que podem abrir os olhos, talvez, né, de uma maneira mais, assim, mais clara do indivíduo para ele buscar mesmo aquilo ali, né, o tratamento adequado para a doença. De uma maneira geral, gente, quem chega aí já previne o, o prognóstico sombrio, né? Que no caso seria o suicídio. A partir do tratamento sendo instalado, uma outra ferramenta que a gente tem que ter em mãos é o quê? O acompanhamento contínuo, tá? Por quê? Ok. Muita gente pensa assim, poxa, eu comecei a me tratar, tô bem. E aí, um mês, 2, 3 meses depois, acha que então já não precisa mais do acompanhamento, pode tirar a medicação, que seja, as sessões de psicoterapia. E, infelizmente, não é bem por aí, sabe? A gente precisa do acompanhamento para identificar o momento certo da retirada gradual, aos pouquinhos da medicação que foi proposta. Então, essa, sem sombra de dúvida, é um terceiro ponto que eu tenho que colocar, tá, gente? Abandonar o tratamento sem orientação médica, sem orientação profissional, é um fator de risco também. Porque aí o que o indivíduo pensa? Poxa, eu tirei o remédio,
tô igual estava antes, então vou ficar dependendo disso, a tal da, né, ideia da dependência perturba muita gente. Então é importante a gente conversar sobre e manter o tratamento. Nesse contexto todo, finalmente, eu diria que o quarto ponto é o apoio social, tá? O apoio familiar, o apoio de amigos, o apoio de instituições, enfim, das mais diversas que podem estar abraçando, orientando, e, enfim, dando aquele ouvido que todo mundo precisa, né? Para ouvir o que a gente está sentindo aqui dentro. Então, eu diria que esses 4 pontos, acho que eu falei 4, né? São essenciais nessa prevenção do prognóstico sombrio do suicídio. Mário, você acredita que como tem que passar rápido, já se foram uns 35, 40 minutos, e eu ainda preciso fazer umas 2 ou 3 Uau, perguntinhas. Continuando tá. no mesmo raciocínio, eu acredito, Mário, que a resposta também é pessoal. Uhum. Às vezes você tem uma condição que é comum, por exemplo, depressão. Vamos explorar um pouquinho mais a questão da depressão, porque dentro da psiquiatria provavelmente é a principal causa. E um indivíduo depressivo nem sempre ele tem uma resposta exatamente igual ao outro indivíduo, né? Então as respostas elas são individuais. E você tocou no assunto importante. Fundamental você não se auto-dar alta, literalmente. Isso. Você precisa fazer acompanhamento e o médico precisa, então, dizer, não, de repente a gente diminui a frequência de vezes que a gente precisa se ver, a medicação que você precisa tomar e as outras atividades. Mas vamos caminhar um pouquinho para a questão do tratamento propriamente dito. Lembrando, a gente falou sobre o que é suicídio, os fatores de risco, sinais de alerta, a gente conversou um pouquinho agora sobre prevenção, a importância da gente estar com escuta ativa, sem julgamento. Acho que isso é uma coisa bem interessante, viu, Mário? Sem dúvida. Sem preconceito, sem pré-julgamento, simplesmente escutar o outro, tentar entender o que está acontecendo e, claro, orientar o outro para o tratamento. Vamos então falar tratamento. Olha só, Mário, eu acabei de abrir aqui o YouTube e eu coloquei a palavra suicídio. Automaticamente abre assim, ó. Você não está só. Olha que legal. Se você é uma pessoa que você conhece está passando por um momento difícil, fale com alguém hoje. Central, o Centro de Valorização da Vida. Ligue 188. Isso. Mário, vamos falar um pouquinho agora. É muito legal isso. Vamos falar um pouquinho agora de tratamento. Prevenção, a gente conversou um tiquinho. Vamos pensar sobre tratamento. A gente tem um tratamento psicológico propriamente dito. Eu queria que você fizesse a diferenciação entre a terapia psicológica, a terapia psiquiátrica, o apoio contínuo. E aí essa história, Mário, por exemplo, além de psicoterapia, de medicação, do apoio, prática de esporte ajuda. Sim, O sem dúvida. indivíduo, eu não sei se você já estudou, leu a respeito, indivíduos que professam alguma fé, por acaso, pode também ter um efeito positivo na evolução do quadro, a alimentação influencia. Então, eu queria que você, se fizesse um pupurri da abordagem do tratamento para a gente caminhar para o final da nossa live. Legal, legal. O tratamento, eu diria que o multidisciplinar é muito importante, né? Então, esse terminho aí, né, do multi, é isso aí. A gente tem que conseguir fazer uso das mais diversas ferramentas, como eu citei algumas vezes, a psicoterapia e a terapia, como se colocou, psiquiátrica, né, o tratamento médico, farmacológico, vamos botar assim, são essenciais em boa parte, se não todos os casos que chegam nesse nível aí de ideação suicida. Alguns casos a gente consegue inicialmente só com a psicoterapia, às vezes a gente tem que agregar as duas coisinhas, os profissionais juntos, né, é melhor ainda, uma equipe para poder estar trabalhando junto para o bem daquele que está sofrendo. Então, psicoterapia, farmacoterapia é a principal, eu diria, ferramenta dentro da medicina, né? Dentro da psiquiatria. Mas a psiquiatria não é só isso não, tá, gente? Muita gente vem fazer consulta comigo e já fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu preciso de remédio. Eu falo, peraí, vamos antes conversar, né? Porque nem sempre, não é todo mundo que precisa, não é todo mundo que está no momento, existem contraindicações, né? Existem interações medicamentosas também, que na consulta que a gente vai conversando, vai identificando qual que é o perfil e o que vale a pena ou não tentar, tá? Para cada um. Mas, sim, em termos gerais, a farmacoterapia é a nossa principal ferramenta dentro da psiquiatria. Além disso, como você colocou, prática de esportes. Gente, faz uma baita diferença. Eu falo assim, né, que o antidepressivo que traz efeito simultâneo terapêutico, né, e não traz efeitos colaterais é o esporte, a prática de esportes. Então, a não ser que tenha uma contraindicação muito específica, eu sempre indico, vamos botar esse corpo para se mexer, porque é muito importante. O que você citou sobre busca, né, de valores espirituais, crenças e tudo mais, eu já li sim um pouco sobre, e a gente tem
evidências, mas assim, eu diria que existem evidências, tanto que é interessante a gente ter valores espirituais envolvidos no tratamento, como infelizmente, dependendo da abordagem que está sendo dada ao espiritual, em alguns casos isso leva a pessoa a pensar mais no que vem depois da morte, a ponto de desejar morrer. Então isso é uma coisinha um pouquinho, eu acho que merece uma atenção, sim, tá? Eu sempre, eu vejo, enfim, como muito importante, né, de novo, a gente cuidar da nossa saúde espiritual também, mas é difícil abordar aqui de forma, né, é isso e é aquilo, a parte espiritual, porque a gente tem evidência que traz ambas situações aí, tanto de benefício como de risco, em determinadas situações, que é difícil a gente ficar pontuando. Mas sim, também estimulo que a gente tenha uma vida espiritual, emocional, saudável, familiar também, e da parte social, né? O convívio com outras pessoas é muito importante. Acho que eu Mari, falei de tudo um pouquinho que você citou, que no final das contas você citou tudo, tá? Que ao meu ver a gente poderia falar. para a gente fechar, eu queria que você lançasse mão do teu poder de resumo para a gente deixar as informações bem fresquinhas na memória da nossa audiência. O que é suicídio? Quais são os principais fatores de risco? Os sinais de alerta? Como é que a gente pode prevenir? E o tratamento que a gente deveria fazer? Você acabou de falar, então tenta resumir isso em 2 minutinhos, por favor. Tá. Então, gente, o suicídio é o final, né, da ocorrência de uma doença, de uma maneira geral, ocasionada pela doença que se chama depressão, que é uma doença psíquica, uma doença mental, que pode acometer todo e qualquer indivíduo, de qualquer idade, sexo, raça, origem e, enfim, condição econômica, tá? Então, ninguém é imune, ninguém. Nós não temos vacina contra a depressão, nem vacina contra o suicídio. Todos nós somos suscetíveis. Não devemos julgar, não devemos olhar e apontar o dedo, mas sim ajudar. E ajuda é isso aí. Tanto a ajuda para si mesmo quanto ao próximo é a prevenção, como a gente colocou aqui, né? Buscar ajuda, buscar conhecer, buscar ajuda, seguir a orientação e evitar o abandono por conta própria, além de fazer a nossa parte, né? Não apenas com o uso da medicação, mas também da psicoterapia para a gente se conhecer melhor e conhecer melhor como lidar com as desavenças da vida, exercício físico, estímulos dos mais diversos e relacionamentos saudáveis. Porque aí a vida volta a ter cores, esse túnel passa, a luz no fim do túnel volta a brilhar. E é isso aí que a gente deseja. Mari, olha só, e se por acaso alguém precisasse passar em consulta contigo, como é que faz para te conhecer? Você tem o número do teu consultório, tuas redes sociais, teu site? Então, gente, vocês viram que na rede social eu sou zerada, mas tem sim, eu acho que vocês até colocaram aí, né, E eu tô lá no Doctoralho, eu acho que é o jeito mais prático colocar lá se quiser, né? O meu nome de forma específica, Mariana Mendes de Sá Martins. Eu acho que é a forma mais prática de identificar lá a agenda, marcar e pra gente trocar uma ideia. Joia. Olha só, Mário, eu gostaria de mais uma vez agradecer pelo fato de você ter gentilmente atendido ao nosso convite. Eu acho que você foi super bem, viu, Mário? Eu acho que você deveria fazer isso com mais frequência, sabia? Né? Obrigada, Charles, pela oportunidade. Foi um prazer. A nossa intenção, na verdade, não é exaurir por completo o tema, mas a gente, com embasamento científico, com a pessoa que é formadora de opinião, que já tem experiência no assunto, trazer informações de qualidade. O que a gente quer, na verdade, Maria, é gerar valor na vida das pessoas. No mundo digital, você tem muita informação e tem muita desinformação. E a gente quer informar as pessoas. Então, por isso que a gente aproveita meses específicos, sempre trata de algum assunto envolvendo saúde ocular, mas de vez em quando tem algum outro assunto que é pertinente, que a gente sempre traz um convidado como você para falar de um assunto tão importante. Eu acho que as informações mais importantes a respeito desse tema tão difícil foram abordadas. E o que é mais importante também? As pessoas saberem que tem tratamento, tem solução, não se sinta sozinho, não caminhe sozinho, procure assistência adequada. Mário, muito obrigado pela sua presença conosco hoje à noite, tá bom? Eu que agradeço, parabéns pela iniciativa. Joia, Mário, que Deus te abençoe, um abraço à família forte e a gente vai se falando. Um abraço, obrigado, tá bom? Um abraço. Olha só, pessoal, que legal a doutora Mari aceitar o convite para a gente tratar de um assunto tão importante. Eu confesso para mim que todos os anos que eu trago à tona essa questão, eu confesso que é difícil, tá bom? Mas a gente precisa tratar.
Você que está aí do outro lado, que de repente pode estar passando por uma situação extremamente difícil, e às vezes pode passar pela sua cabeça e você dizer, nossa, não tem mais jeito para o meu caso, não tem mais solução, eu não consigo enxergar a luz no fundo do túnel. Eu queria te dizer que tem solução. Tem solução. E a gente, como eu sou médico e ao mesmo tempo, eu sou médico, eu sou um cientista clínico e ao mesmo tempo eu também sou cristão e a gente precisa utilizar os dois conhecimentos. Eu sempre dou um enfatizado um pouquinho maior na questão também da fé. Eu queria deixar claro que, apesar de você poder ter uma predisposição, eu queria que você entendesse que tem solução para o seu caso. Você não pode caminhar sozinho, qualquer que seja a demanda interna. Às vezes são problemas sérios, como a gente discutiu com a doutora Mari, problemas de ordem pessoal, problema no trabalho, problema nos estudos, problema na justiça, problema sério de saúde. Às vezes a coisa vai se acumulando e você diz, olha, não tem jeito para mim, tem solução. Só que você não pode caminhar sozinho. Eu queria que você guardasse a informação de que Deus ainda está no controle de todas as coisas. E a gente também tem os recursos médicos, a gente fazer acompanhamento de perto com os colegas. Precisa fazer psicoterapia, precisa tomar medicação, precisa se alimentar bem, precisa praticar esporte, precisa dormir bem, precisa ter um convívio em comunidade de pessoas que já passaram por situações semelhantes e conseguiram superar. Minha recomendação é, se por acaso você estiver sentindo alguma coisa do tipo, achando que já não tem mais solução, reverta essa situação. E a gente está à disposição aqui também, tá bom? O nosso canal também quer servir para você como apoio, suporte. De repente, se você precisar de algum tipo de orientação, a gente pode colocar você em contato com os profissionais da saúde mental, tanto os psicólogos como os psiquiatras, como a doutora Mari, porque a gente quer caminhar junto, tá bom? Audiência, eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês. Muito obrigado por vocês terem escolhido hoje à noite para estar comigo, com a doutora Mari, para a gente falar de um tema desafiador, um tema importante, mas a nossa intenção é trazer clareza, trazer informação de qualidade, com embasamento científico, para dizer para você que há solução esse tema especificamente. Olha só, pessoal. Próxima segunda-feira de manhã, às 5 horas, no nosso canal no YouTube, eu gostaria de convidar você para a gente continuar com a nossa jornada de lives devocionais. Estamos falando sobre mentalidade, é um assunto extremamente importante. Toda quarta-feira à noite a gente tem a nossa, aqui tanto no YouTube como no nosso Instagram, nós temos os nossos encontros. A gente explora sobretudo saúde ocular, mas de vez em quando a gente tem algum assunto importante como o de hoje. Nas próximas sexta-feiras a gente vai começar também a produzir bastante conteúdo mais envolvendo a oftalmologia. Próxima quarta-feira eu vou ter um compromisso, tá bom? Nesse mesmo dia, hora e local, é um compromisso importante, eu não vou poder estar com vocês. Eu estou esperando um convidado confirmar a presença dele na próxima quinta-feira para a gente tratar de um assunto importante. Também provável que na semana que vem a live de quarta-feira seja na quinta-feira. Na outra semana a gente volta novamente às nossas lives de segunda-feira de manhã, quarta-feira à noite, tá bom? Eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês. Beijo para vocês, muito obrigado pelo fato de vocês terem escolhido estar comigo, doutora Mari, para a gente tratar de um assunto relevante e importante. Deus abençoe vocês e a gente se vê até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado pela presença de vocês. Tamo junto, fica comigo e até a próxima. Tchau, tchau.